A computação quântica surge como uma fronteira revolucionária que desafia e potencialmente reescreve as leis da nossa compreensão da realidade. Para entender essa possibilidade, é preciso mergulhar na essência do que ela representa e como ela se diferencia do paradigma clássico que domina o universo digital até então. Os computadores tradicionais operam com bits, unidades que assumem valores binários de 0 ou 1, e toda a sua lógica e processamento dependem dessas duas possibilidades. Já na computação quântica, entra em cena o qubit, que pode estar simultaneamente em múltiplos estados graças ao fenômeno da superposição. Essa propriedade, aliada ao entrelaçamento quântico, em que partículas se tornam intrinsecamente conectadas de modo que o estado de uma influencia instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância, promete uma capacidade de processamento exponencialmente superior à dos computadores clássicos. Ao desafiar as leis convencionais, a computação quântica nos força a reconsiderar conceitos fundamentais de realidade. Por exemplo, na física clássica, acreditava-se que as partículas tinham posições e velocidades bem definidas, mesmo que não pudéssemos medi-las imediatamente. No mundo quântico, esses conceitos se tornam mais fluidos, com partículas que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo até serem observadas. Essa ideia de que a observação influencia o estado de um sistema é um elemento central na interpretação de que a própria natureza da realidade pode ser moldada ou, pelo menos, compreendida de uma maneira radicalmente diferente. Quando aplicamos esse entendimento à computação, as possibilidades se ampliam de forma exponencial, permitindo que problemas que antes eram considerados intratáveis passem a ser resolvidos, como simulações complexas de moléculas na medicina, otimizações em logística, ou até mesmo a criação de novos materiais com propriedades ajustadas ao nível quântico. A capacidade de manipular informação em níveis tão profundos também tem implicações filosóficas e existenciais. Se a nossa compreensão do universo baseia-se na ideia de que as leis físicas determinam tudo de forma previsível, a do comportamento quântico mostra que, na escala mais fundamental, a realidade é probabilística e intrinsecamente incerta. Essa incerteza, que era vista como uma limitação, pode ser também uma porta para novas formas de manipulação da matéria e da energia. A possibilidade de reescrever as leis da física, ao menos na prática, através de algoritmos quânticos, sugere que podemos desenvolver tecnologias capazes de explorar essa incerteza para criar efeitos e resultados que hoje parecem ficção científica. Por exemplo, a criptografia quântica já promete uma segurança de comunicação que não pode ser violada, pois qualquer tentativa de interceptação altera o estado do sistema e é imediatamente detectada. Mais do que isso, a própria noção de que a computação pode operar em múltiplas realidades simultaneamente, o que se manifesta na ideia de que um qubit pode representar uma combinação de muitos estados ao mesmo tempo, sugere que estamos entrando numa era em que a linearidade e a causalidade tradicionais podem ser desafiadas ou reformuladas. Assim, a própria compreensão de tempo, espaço e causalidade pode se transformar à medida que dominamos essas novas tecnologias. Há também uma dimensão prática e filosófica na potencial transformação trazida pela computação quântica. Na medicina, por exemplo, ela pode permitir a simulação de interações moleculares com uma precisão que hoje é impossível, acelerando a descoberta de medicamentos e tratamentos personalizados. Em inteligência artificial, a capacidade de processar e aprender com dados de uma forma não linear e altamente complexa pode gerar avanços que hoje só podemos imaginar. Na segurança global, os sistemas de criptografia baseados em princípios quânticos podem garantir a privacidade de forma inatingível, mudando o jogo de poder entre governos, corporações e cidadãos. Cada uma dessas áreas, ao ser impactada por essa tecnologia,
revela que as regras do jogo estão sendo reescritas, não apenas em termos de eficiência, mas na própria estrutura do conhecimento e da existência. Ao avançarmos na compreensão e no desenvolvimento da computação quântica, estamos, de certa forma, explorando as fronteiras do possível, ampliando o que podemos fazer e, de maneira mais profunda, questionando o que acreditamos ser a natureza última da realidade. A promessa de que ela possa reescrever as leis do universo, mesmo que de modo figurado, aponta para um futuro em que as nossas concepções de causalidade, espaço-tempo e até identidade serão profundamente transformadas. E enquanto ainda estamos nos estágios iniciais dessa revolução, é perceptível que a computação quântica não apenas mudará o modo como resolvemos problemas, mas também como entendemos o próprio cosmos, revelando que as leis que até hoje governaram a nossa visão da realidade podem, na verdade, ser apenas uma camada superficial de uma complexidade maior e mais intrigante. A computação quântica surge como uma fronteira revolucionária que desafia e potencialmente reescreve as leis da nossa compreensão da realidade. Para entender essa possibilidade, é preciso mergulhar na essência do que ela representa e como ela se diferencia do paradigma clássico que domina o universo digital até então. Os computadores tradicionais operam com bits, unidades que assumem valores binários de 0 ou 1, e toda a sua lógica e processamento dependem dessas duas possibilidades. Esses bits formam a base de toda a tecnologia que usamos hoje, desde smartphones até supercomputadores, e sua manipulação é linear e previsível, seguindo as leis da física clássica. Já na computação quântica, entra em cena o qubit, que pode estar simultaneamente em múltiplos estados graças ao fenômeno da superposição. Imagine um dado que, em vez de estar em uma face específica, está ao mesmo tempo em todas as faces, até que seja observado. Essa propriedade permite que um computador quântico realize uma quantidade exponencial de cálculos em paralelo, algo que um computador clássico seria incapaz de fazer de forma eficiente. Além disso, o entrelaçamento quântico, um fenômeno onde partículas se tornam intrinsecamente conectadas, de modo que o estado de uma influencia instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância, promete uma capacidade de processamento que desafia os limites do que é considerado possível na física convencional. Por exemplo, 2 qubits entrelaçados podem representar informações de uma maneira que, ao serem manipulados, influenciam instantaneamente um ao outro, criando possibilidades inéditas de comunicação e processamento de dados. Ao desafiar as leis convencionais, a computação quântica nos força a reconsiderar conceitos fundamentais de realidade. Na física clássica, acreditava-se que as partículas tinham posições e velocidades bem definidas, mesmo que não pudéssemos medi-las imediatamente. No mundo quântico, esses conceitos se tornam mais fluidos, com partículas que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo, até serem observadas. Essa ideia de que a observação influencia o estado de um sistema é um elemento central na interpretação de que a própria natureza da realidade pode ser moldada, ou pelo menos, compreendida de uma maneira radicalmente diferente. Quando aplicamos esse entendimento à computação, as possibilidades se ampliam de forma exponencial. Problemas complexos, como a simulação de moléculas na medicina para desenvolver novos medicamentos, passam a ser acessíveis, já que a capacidade de modelar interações químicas em nível quântico é praticamente impossível para computadores clássicos devido à sua complexidade exponencial. A capacidade de manipular informação em níveis tão profundos também tem implicações filosóficas e existenciais. Se a nossa compreensão do universo baseia-se na ideia de que as leis físicas determinam tudo de forma previsível, a do comportamento quântico mostra que, na escala mais fundamental, a realidade é probabilística e intrinsecamente incerta. Essa incerteza,
que era vista como uma limitação, pode ser também uma porta para novas formas de manipulação da matéria e da energia. Por exemplo, a possibilidade de criar algoritmos quânticos que exploram essa incerteza sugere aplicações que vão desde a otimização de processos industriais até a criação de efeitos inéditos na física experimental. Um exemplo claro dessa potencial transformação é a criptografia quântica, que promete uma segurança de comunicação inquebrável. Utilizando princípios como o entrelaçamento e a superposição, qualquer tentativa de interceptar uma mensagem altera seu estado, tornando a interceptação detectável instantaneamente. Isso pode revolucionar a segurança de dados, garantindo confidencialidade absoluta em setores sensíveis como bancos, governos e corporações. Além disso, a própria noção de que a computação pode operar em múltiplas realidades simultaneamente, uma consequência direta do funcionamento do qubit, sugere que estamos entrando numa era onde as noções tradicionais de linearidade, causalidade e até tempo e espaço podem ser desafiadas ou reformuladas. Essa mudança pode levar a uma compreensão mais profunda do universo, onde conceitos de causalidade podem se tornar mais flexíveis e a própria noção de tempo pode ser revisitável. Há também uma dimensão prática e filosófica na potencial transformação trazida pela computação quântica. Na medicina, por exemplo, ela pode permitir a simulação de interações moleculares com uma precisão que hoje é impossível, acelerando o desenvolvimento de medicamentos altamente personalizados e tratamentos inovadores. Imagine a capacidade de modelar doenças em nível quântico, entendendo exatamente como as moléculas interagem dentro do corpo humano, o que poderia transformar a rapidez e eficácia com que novas terapias são criadas. Em inteligência artificial, a capacidade de processar e